Queridos, estamos continuando, dando continuidade hoje. Primeiramente, boa noite aos nossos queridos irmãos que aqui estão. Temos até um bom número de pessoas aqui, né? Está bem um pouquinho frio, nem sempre as pessoas estão dispostas a vir na igreja assim à noite, por causa do frio, né? As pessoas preferem, infelizmente, né? As pessoas preferem estar em casa, no acolhimento. Uma boa noite também aos nossos queridos telespectadores. E nós continuamos o nosso tema aqui, ó, o grande conflito. O grande conflito. É, esse conflito aqui se chama conflito, já foi chamado conflito dos séculos, o qual hoje nós também chamamos, esse livro apresenta o conflito entre o bem e o mal. Todo conflito, queridos, que temos na nossa vida, se nós analisarmos, não tem nada a ver com. Por trás existe é, é, uma outra história, um conflito, ou seja, como Paulo falou, na nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Então, das lutas que nós temos, existe um conflito cósmico por trás disso aí. Eu estou com o meu aparelhinho aqui, se eu me atrapalhar aqui, o Vanderlei vai me ajudar, né? E o tema é, deixa eu voltar aqui para a gente ver. Vocês já viram aqui, mas eu quero voltar aqui. América e a profecia. Eu já tinha falado, vou até repetir. América é a profecia. Quer dizer, a América está na profecia do Apocalipse. O que nós vamos estudar na Bíblia hoje? Apocalipse 12, do 15 ao 16. Você pode abrir a sua Bíblia aí. A minha Bíblia está aqui, mas está impresso aqui também no papel. Eu já vou ler aqui, você pode abrir. E disse então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com as correntes, com a corrente. A terra, porém, ajudou a mulher, abriu a boca e engoliu o rio que o dragão fez jorrar da sua boca. Vocês já conheceram, vocês já sabem que quando falamos de mulher, que estamos falando da igreja, e quando falamos de o dragão, em algumas Bíblias, chama também a Bíblia, a linguagem de hoje, é chamado o monstro, chamado também o monstro marinho, né? Um monstro devorador, ou seja, é o fazedor de confusões, né? E ele fez, jorrou um rio atrás da mulher. Agora pensa bem, ele fez um rio, jorrou um rio atrás da mulher para alcançar a mulher. Para quê? Para destruir esse rio. O que significa esse rio, queridos? O rio, o rio de falsas doutrinas. O dragão, que simboliza Satanás, ele usou homens poderosos, ou seja, que estariam no poder político, e pessoas até políticos e religiosos, apesar dessas pessoas serem religiosos, também eram políticos, e outros eram políticos que se tornaram religiosos, assim como muitos outros, que agora não lembro o nome, né? No momento fugiu. Mas o que acontece? Por meio da perseguição e das falsas doutrinas, o dragão tentou sufocar. Mas Deus, né, preparou um lugar para a mulher. Deus, a terra abriu a boca, ou seja, diz aqui, a terra, a terra, porém, ajudou a mulher, abriu a boca e engoliu o rio. Que terra é essa que nós estamos falando? Exatamente isso que nós estamos lendo aqui. América, América do Norte, né? América do Norte. Deus conduziu os eventos para os protestantes cruzar, cruzarem o mar e chegarem ao novo mundo onde poderiam fundar um governo para si e dar aos filhos a herança da liberdade religiosa. Eles seguiram adiante no caminho que o Senhor conduzia. A perseguição, exílio, abriram o caminho para a liberdade. Ou seja, a perseguição forçou essas pessoas a tomar uma decisão. Eles precisavam tomar uma decisão. E é o que nós vamos lendo aqui ao decorrer desse estudo aqui.
E Deus ajudou, apesar daquelas pessoas estarem passando por uma perseguição, nós estamos falando dos cristãos no país europeu, né? Na Europa antiga, onde ali representa as sete cabeças do dragão, né? Também é representado ali pelos 10 dedos da estátua do Nabucodonosor, os 10 chifres ali do animal terrível e espantoso de Daniel. São 7 sistemas, aliás, são 7 países e são 10 países e 7 sistemas de governo, que eu falei das diademas, que está no Apocalipse 13, que nós vamos estudar ainda, tá? Até a busca da liberdade. Então, quando essas pessoas se sentiram perseguidos, oprimidos, caçados, ou seja, não tinha liberdade para si, para adorar a Deus, nem para os seus filhos, eles não viam esperança adiante, então eles passaram a sonhar com a liberdade, e pedindo a Deus liberdade. Então, por isso que Deus preparou esse lugar para eles. E até alcançar essa liberdade, que liberdade era essa? Liberdade civil e religiosa. Havia ainda um longo caminho a percorrer, tendo em vista que a igreja, vamos lá, tendo em vista que a igreja cadê o escrito aqui? Tendo em vista que a igreja anglicana rejeitou a autoridade, uma aqui. Isso, eu estou aprendendo aqui, viu, gente? Desculpa aí, tá? A igreja anglicana rejeitou a autoridade papal, ou seja, a autoridade de Roma, mas conservou muitas das suas cerimônias, católicas, ou seja, muitos dos costumes foram junto com aquele povo. A igreja anglicana era a igreja que pregava e ensinava sobre a Bíblia, onde tinha os principais reformadores daquela época, nos países europeus. E aí, meus queridos, os protestantes vindos da Inglaterra ainda seguiam certos moldes católicos, como, por exemplo, não permitir o culto e não permitir cultos não autorizados, usando a autoridade civil para reprimi-los. Quer dizer, eles trouxeram um costume para a América do Norte, que todo culto ele tinha que ser autorizado pela autoridade civil. Ele tinha que estar marcado. Eles pensavam em proteger a igreja de tal forma que você precisava, o tempo precisava ser anunciado, precisava ali ser declarado o dia do culto, para que as pessoas pudessem se reunir, estudar a Bíblia, pudessem orar. É como se dissesse assim, você é proibido de abrir a Bíblia em qualquer hora ou em qualquer lugar. Entendeu? Então eles trouxeram esses costumes junto com eles, né? Então aí, queridos, na Inglaterra, os puritanos eram caçados e perseguidos. Olha, aí mostra a imagem, eles eram perseguidos, ali está a imagem, as pessoas como um grupo de pessoas orando, né, lá no fundo, na tela dá para me ver aqui, está um pouquinho apagado, as pessoas lá no fundo orando, estudando a Bíblia, e alguém vigiando eles para pôr eles até prendê-los, né? Isso na Inglaterra. Enquanto na América, aqueles que fugiram, eles tinham liberdade para adorar a Deus. Apesar de ter a liberdade para adorar a Deus, eles levaram muitos dos seus costumes. Aqui está, ó. Muitos dos costumes. Então, aqui eles eram presos, caçados, presos e perseguidos, né? Os reformadores não estavam completamente livres do espírito de intolerância vindo de Roma. A escuridão densa que envolveu o cristianismo ainda não havia
desaparecido. Isso nós encontramos essa história no livro O Grande Conflito. E lembrando para vocês, isso aí é história. Lembrando para vocês, querido, que apesar que a igreja de Deus chegar até aqui, a igreja de Deus está manchada, a história da igreja de Deus está manchada pelo sangue dos santos mártires, dos homens e mulheres de Deus, pessoas que apenas queriam um motivo, apenas queriam adorar a Deus, né? Portanto, havia a necessidade de uma mudança rigorosa no novo mundo. Então, o que eles imaginavam? Precisamos, ao chegar no novo mundo, que seria a América do Norte, eles precisariam fazer uma mudança rigorosa, uma transformação por tudo aquilo que eles estavam passando. Então, a doutrina que Deus concedeu à igreja, a doutrina de que Deus concedeu à igreja direito de controlar a consciência e definir e punir heresias é um dos erros mais profundos arraigados do papado, ou seja, da igreja de Roma. Meus queridos, Deus nunca puniu ninguém por não querer adorá-lo. Por isso que nós ensinamos a doutrina do livre-arbítrio. Algumas igrejas contestam isso aí. Isso aí é bíblico. Quando Deus encontrou Caim, Caim disse: Caim, o teu desejo é contra ti. Cabe a ti dominá-lo. E quando Caim não obedeceu esse conselho de Deus, quer dizer, eu estou colocando com minhas palavras aqui esse tema aqui, Caim desobedeceu a Deus, foi lá, matou seu irmão. No entanto, Deus não destruiu Caim. Ainda colocou uma marca em Caim, todos vocês sabem isso, para que Caim não fosse destruído, não fosse morto. Então, não tem esse costume que Deus, os ensinamentos que Deus tem que corrigir, punir as pessoas que são hereges. Olha, nós somos adventistas, nós pregamos aqui a Bíblia, então aí nós não vamos aceitar pessoas que entrem na nossa igreja com outra. Isso nunca, ainda bem que a nossa igreja não tem esse costume. Nós aceitamos católicos, espíritas, protestantes e pessoas que não têm religião nenhuma, que venham ouvir a palavra de Deus. E nós aceitamos essa pessoa com todo amor, com todo carinho. Então, por isso que eu estou aqui nessa igreja. Por isso que eu estou aqui nessa igreja, né? As igrejas protestantes dos Estados Unidos, assim como na Europa, falharam em avançar no caminho da reforma. Falharam em avançar no caminho da reforma. O que quer dizer isso, queridos? Que eles não tinham feito a reforma por completo. Eles estavam lutando na Europa para fazer a reforma, reformador. Quem eram os reformadores no país europeu? Martim Lutero, João Hus, Calvino e daí por diante, muitos outros reformadores. Mas eles não tinham, a reforma não estava completa. Não estava completa. Eram muitas coisas. Mas as 96 teses, era 95, né, do Martim Lutero pregado na porta lá não resolveu aquilo, não era só aquilo ali, né? O abandono do espírito, veja bem, vamos lá aqui, ó. O abandono do espírito de reforma traria sérios problemas para o povo de Deus no futuro. Ou seja, o abandono do espírito de reforma. Sabe o que é o espírito de reforma? A consciência, o pensamento, a ideia de reforma. Isso aqui, eu tenho um hábito de ler e buscar uma aplicação para nós. Não era só para aquele povo naquele tempo. Vale para nós hoje. Precisamos ter o espírito de reforma. Ou seja, precisamos pensar que Deus tem sempre algo melhor ainda para nós. A palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus se renova a cada dia. E por que aquilo que nós aprendemos, sabemos que é correto conforme a palavra de Deus, outras igrejas também aprenderam muitas outras coisas. Tem muitos outros cristãos nesse instante que estão assistindo conosco. Eles
eles acham que estão no caminho certo, tudo bem, mas precisamos avançar, precisamos pesquisar mais. E quando nós pesquisamos, nós vemos que Deus tem coisas melhores para nós, né? Então, por isso, nós temos que ter essa vontade de buscar, estar buscando a Deus uma melhora mais, né? O protestantismo norte-americano. Você sabe que toda a força do protestantismo começou nos Estados Unidos, nos países norte-americanos, né? O verdadeiro protestantismo tem um espírito vital. Ao precisar se separar pela primeira vez da igreja anglicana, os puritanos fizeram uma aliança como o povo livre de Deus para andar juntos em todos os seus caminhos, revelando os seus caminhos, revelados ou a serem revelados. Olha que lindo. Fizeram um juramento. Tudo que foi revelado e tudo que nos será revelado, nós iremos buscar, nós estaremos de acordo. O que fala no finalzinho aqui? Essa era o princípio vital do protestantismo. Isso era o princípio vital daquelas pessoas que desejavam a verdadeira reforma. E deve ser isso para nós também hoje. Tudo que foi revelado e tudo que Deus nos revelar, ainda precisamos estar atentos para aceitar, assimilar isso aí, né? Desde que esteja de acordo com a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia, temos os ensinos de Ellen White, né? E como revelação de Deus para o povo de Deus nos últimos tempos. Essa revelação de Deus é para a igreja de Deus nos últimos tempos, mas não vai apenas para a nossa igreja, para todos aqueles que aceitarem. E Deus, ele pode mandar muitos outros profetas. Deus pode mandar profetas. E por que ele não mandou mais profetas? Porque nós não assimilamos, nós não se alimentamos daquilo que já nos foi mandado. Ainda tem muito o que a gente aproveitar disso aí, até que Deus possa mandar mais mensageiro, mais mensagem para nós, né? Se for necessário, Deus mandará. A fim de servir a Deus conforme os ditames da própria consciência, foi que os peregrinos partiram da Holanda. O pastor John Hobbes, em seu discurso de despedida, disse aos exilados: recomendo-lhes perante Deus e seus benditos anjos a não me seguir além do que seguir a Cristo. Se o Senhor lhe revelar qualquer coisa por outro instrumento seu, estejam prontos para aceitá-la, assim como sempre estiveram dispostos a aceitar qualquer verdade de meu ministério, pois tenho grande confiança. Olha o que ele diz: eu tenho grande confiança de que o Senhor tem mais luz e verdade que ainda surgirá da sua santa palavra. Espera aí, eu não passei essa parte aqui, né? Da sua santa palavra, né? Deixa eu ver onde foi que eu parei aqui. Tá certo? Eu acho que eu adiantei um pouquinho. Vamos ver. É mesmo? Da minha parte não poderia me sentir da minha parte não poderia me sentir pior diante da condição das igrejas reformadas, que agora não vão além daquilo que a reforma lhe trouxe. Os luteranos não conseguiram ir além daquilo que Lutero viu. Os calvinistas permaneceram exatamente onde foram deixados por aquele grande homem de Deus, que ainda não conseguia exercer, ou seja, enxergar todas as coisas. O pastor ontem falou aqui que
Deixa eu ver se eu lembro das palavras do pastor que falou aqui. Que é pecado você não crescer. Como foi que ele falou? É pecado você não crescer. Você não está avançando, você não crescer na vida espiritual, você está definhando. Foi mais ou menos assim que ele falou isso aí ontem, né? Você precisa crescer. Isso que ele estava falando aqui. Todos aqueles grandes homens de Deus, como Calvino, como Lutero, estabeleceram, colocaram a sua própria vida em risco, com muito sofrimento, lágrimas e orações, com joelhos no chão calejados, dias e noites e horas de orações. Depois estabeleceu uma igreja, conquistar méritos para o povo de Deus, e de repente aquele povo, depois da morte daquele grande líder, aquele povo desanima, deixa tudo ir por água abaixo. Não podemos, queridos, não podemos desanimar quando nós temos um grande líder na nossa igreja e de repente aquele líder, por algum motivo, deixa de atuar. É como se o Lorde fosse o líder da igreja, assim como foi, e de repente o Lorde se recolhe e não pode mais trabalhar, e aí nós não vamos deixar fechar a igreja. Não. Precisa ter algum substituto. Depois vem o Juninho, depois do Juninho precisa do Juninho precisa um outro, depois do outro precisa um outro. É como o Juninho me pregou um dia que a palavra de Deus não pode parar, não pode estacionar. Esses grandes homens, o que é a igreja dos calvinistas, que é a igreja luterana hoje? Hoje, eu nunca fui na igreja luterana. Nunca fui, não conheço. Eu só sei que muitos que visitaram algumas igrejas luteranas, diz que as igrejas são uma igreja totalmente desvirtualizada daquilo que Martinho Lutero, tem nada a ver daquilo que Martinho Lutero ensinou. Então veja bem, querido, precisamos estar atentos, né? Embora esses líderes fossem luzes acesas, resplandecentes na sua época, ainda não compreendiu todo o conselho de Deus. Isso aqui eu já li, não foi? Isso aqui eu já li. Ainda não tinha compreendido todo o conselho de Deus. No entanto, a despeito de todos os conselhos de Robson, os protestantes se fecharam nos credos denominacionais e deixaram de crescer. Não aceitaram, não obedeceram. Na verdade, eles não obedeceram o seu pastor, né? Aquele pastor que aconselhava conforme Jesus ensinava, fazia os novos esclarecimentos da palavra conforme essas foram sendo descobertas, tais como. Queridos, se vocês lembram da história de Moisés. Moisés trouxe a palavra de Deus, trouxe os mandamentos de Deus e apresentou para o povo. E o povo disse assim, Lutero, Moisés, tudo que o Senhor te disser, faremos e obedecemos. Esse povo fizeram a mesma coisa. Anos depois, quase 3.000 anos depois, quase 2.000 anos depois de Cristo, mais o tempo de Moisés, mais ou menos 1.000 anos, o tempo de Moisés, quase 3.000 anos depois, aquele povo está repetindo as mesmas palavras. Tudo que disseram, faremos e obedecemos. Então é fácil nós chegar hoje na igreja e dizer, olha, o que estiver na palavra de Deus, nós vamos obedecer. E depois nós fazer tudo o contrário. Entendeu? Precisamos fazer. Qual era a palavra que eles deixaram de obedecer naquele tempo, no tempo da reforma? Vamos ver aqui, a primeira. Primeira delas. São doutrinas importantes dentro da palavra de Deus, né? Isso está escrito aqui. Doutrinas como ele fala aqui ali parece um cemitério, imortalidade da alma, ó, doutrina da imortalidade condicional do ser humano. O que é imortalidade condicional? Existe uma condição. Você sabe o que significa isso? Que aqueles crentes que ensinam uma vez salvo, salvo para sempre. E uma vez perdido, ou seja, que a pessoa se perdeu, desviou, abandonou, então tá. Isso não existe. É condicional. Deus te dá oportunidades. Você tem oportunidades. Todos nós que estamos aqui, aquele que está nos assistindo, ele tem oportunidade. Essa mortalidade condicional
existe uma condição. Você escolher. É uma escolha sua. O segundo, a vigência dos 10 mandamentos, inclusive o quarto, que requer a observância do Santo Sábado. Aquele povo conhecia sobre isso aí. Ou será que eles não conheciam? Eles tinham a Bíblia na mão. Eles tinham a Bíblia na mão. Como muitos irmãos nossos hoje, evangélicos, conhecem sobre isso aí. Eles simplesmente querem adorar a Deus de acordo com o seu comodismo. Olha, essa aqui vai me incomodar, então não vai, não vai dar certo para mim. Né? Não precisa. Não precisa fazer, porque a maioria dos cristãos está fazendo assim, então eu também vou fazer assim. O ministério de Cristo no santuário celestial. Cristo como nosso sumo sacerdote, querido. Né? Como nosso advogado. Conforme está é muito claro isso na Bíblia. Ou talvez eles não, por falta de examinar as Escrituras, não chegaram a esse conhecimento. Por quê? Porque não examinaram. Jesus disse, examina as Escrituras. A vinda do Senhor, de forma visível, corpórea, cataclísmica, e de várias elucidações complementares. Gente, isso é uma doutrina da volta de Jesus, o assunto da volta de Jesus, é um assunto tão claro na Bíblia, tão visível. São mais, se eu não me engano, parece que são mais de 1.500 passagens que falam da volta de Jesus. Da volta de Jesus na terra. Desde o velho, começando do Velho Testamento, desde a promessa que Deus fez para Adão e Eva, até o Apocalipse, você vai encontrar sinais da volta, que o Filho, o Filho de Deus seria o vencedor. Né? E assim como os demais peregrinos, Roger Williams veio ao Novo Mundo, que é o Novo Mundo, América, né? Em busca de liberdade religiosa, mas ao contrário deles, porém, reconhecia aquilo que tão pouco então havia entendido, que essa liberdade é direito de todos. Que liberdade? A liberdade de adorar a Deus conforme os ditames da sua consciência. Você quer servir a Deus de forma santa, maravilhosa? Só examinar a palavra dele e você segue. Se você não quer servir a Deus, ele não vai fechar o ar-condicionado e você vai morrer sufocado, não. Porque Deus diz assim, o sol e a chuva vêm para todos. É para todos. Aliás, se uma pessoa que está perdida, Deus até poupa ele para que ele aproveite bem a vida aqui, porque a única coisa que lhe resta aqui nesse mundo é essa vida aqui. Ele não tem mais esperança mesmo. Deus não vai tirar. A única coisa que ele tem, o direito dele festejar, curtir o jogo de futebol dele. Eu não sou contra jogador de futebol. Inclusive, tem até uma recomendação da minha psicóloga que eu deveria fazer como meus amigos, curtir o futebol. Eu nunca parei para assistir. Hoje tive que assistir o Palmeiras, né? O Palmeiras está sempre ganhando, tive que comemorar lá as vitórias lá. Mas, gente, tem pessoas que têm isso como uma religião. Tem pessoas que têm isso como uma religião. Tá? Tem pessoas que têm o seu churrasquinho, sua cerveja, como a sua religião, como as suas coisas. Precisamos sim colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Isso sim. William foi a primeira pessoa do cristianismo moderno a estabelecer um governo, civil baseado na doutrina da liberdade de consciência. Ele foi a primeira pessoa a estabelecer. Se ele foi a primeira pessoa a estabelecer um governo assim, se decidiu pelo reto, pelo certo, provavelmente ele passou muitas perseguições, muitas provações, porque nesse escrito que eu estou lendo aqui, declara isso aqui, do livro Grande Confida. Declarou que a autoridade civil, ó, que está no próximo aqui, ó, declarou
que as autoridade civil pode indicar nossas responsabilidades interpessoais, mas não tem o direito de declarar deveres perante Deus. Você entendeu o que é isso? Deveres perante Deus. As autoridades, ou seja, a prefeitura de São José pode vir a Polícia Civil e chegar aqui e dizer assim, gente, vocês façam o culto de você até as 10 horas. Não faça depois das 10 para não incomodar os vizinhos. A palavra de Deus não pode estar em contradição com as autoridades da terra. Mas, no entanto, queridos, tendo a monarquia inglesa, tanto a monarquia inglesa quanto a Igreja Católica faziam tal coisa e cercaram de direitos individuais, de liberdade, de escolha da religião. Finalmente, perseguiram os descendentes. Gente, esse aqui, os direitos, ou seja, a política, se envolver na religião, sempre dá problema. O apóstolo Pedro já tinha falado, mais vale obedecer aos homens, ou seja, quando você se coloca em confronto, mais vale obedecer, em Atos 5, versículo 29, obedecer aos homens, ou seja, obedecer a Deus que aos homens. Muito obrigado, Ali me ajudou aqui, eu estava invertindo aqui. Tá? Precisamos obedecer, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Isso sim que nós temos que fazer. Né? O William precisou, olha aqui, ó. Precisou fugir para a floresta, no frio, ou seja, florestas, enfrentando frios e tempestades de inverno, para não ser preso. Ele poderia ser preso, ele poderia ser morto, porque ele se decidiu pelo certo, pelo correto. Então, quando você se decide pelo correto, pela palavra de Deus, as pessoas não gostam, as pessoas se tornaram revoltadas. Ó. Quer ver o que diz aqui? Ó? Embora acreditassem em William, as pessoas não podiam tolerar suas exigências por liberdade religiosa. Gente, será que está na natureza do ser humano de oprimir o outro, de perseguir o outro, de pisar em cima do outro? Aquele desejo de a pessoa... eu digo assim, ó, a pessoa é patrão, pisa em cima do empregado. O empregado fica olhando assim, no dia que eu for o patrão, se eu passar ele, eu vou pisar, eu vou me vingar. O desejo vingativo, o desejo de humilhar o outro. Um dia, se eu pudesse acertar na loteria, eu ia vir aqui e me vir. Gente, o pessoal usando o triste que as pessoas usavam a religião para massacrar o outro. Nós conhecemos muitos religiosos hoje que pegam a Bíblia e usam como uma arma. Só falta bater na pessoa com a Bíblia. Mas que na palavra você sai humilhado. Humilha você. Se você, muitas das vezes, a pessoa não sabe nem o que está fazendo. Eu já encontrei muitos cristãos, que se diz ser cristão, você fala alguma coisa, vai falar alguma coisa de Deus para ele, e eles falam tantos versículos bíblicos, tanta coisa. Você não tem tempo para responder, mas aí você tem que deixar ele falando sozinho. Ele não tem como. Ele quer ter razão, a força, a base da força. Então essas pessoas foram assim também. Só que o que acontece? Vamos ver o que está. Roger Slanding lançou os primeiros fundamentos de liberdade civil e religiosa que se tornaram as pedras fundamentais da República Norte-Americana. Né? Veio um outro governador que lançou a pedra fundamental. Viu não, o que aquele governador tinha feito, o William, está certo. Vamos lançar a pedra fundamental. Vamos fazer exatamente do jeito correto, né? E então as notícias, apareceram as notícias da existência de um lugar onde se podia desfrutar da liberdade, levou muitos europeus para a terra que ajudou a mulher. 20 anos após a chegada dos primeiros
peregrinos. Então toda essa confusão ainda durou 20 anos. Até começar a lançar as pedras fundamentais, fundamental da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, da liberdade civil, durou 20 anos. Durante 20 anos ainda houve perseguição. Mas aí não era mais a igreja romana que estava perseguindo os cristãos. Era os cristãos perseguindo os cristãos. Era a igreja perseguindo a igreja, dentro da própria igreja. Onde eles tinham feito um trato, lá atrás nós lemos, olha, vocês não vão além não me sigam além do que seguir a Cristo. Ou seja, ele recomendou a palavra de Deus, recomendou Jesus Cristo para aquelas pessoas. Aquelas pessoas disseram, tudo bem, nós vamos fazer assim. Só fez chegar na nova terra, lá estava ou seja, as sementes do dragão. Mas a profecia se cumpriu, a terra engoliu, não prosperou, né? Não houve prosperidade. Então essas notícias, queridos, a Nova Inglaterra, né? Sobre a Nova Inglaterra, por algum tempo, devido à prática dos ensinos bíblicos, não se via, olha só, por algum tempo, devido à prática dos ensinos bíblicos, não se via um bêbado, nem se ouvia falar palavrão, nem mesmo encontrava um mendigo. O mundo, então, notou a prosperidade de uma igreja sem papa, sem Estado e sem rei. Olha que coisa interessante. O mundo pôde presenciar a prosperidade de uma igreja sem papa, sem Estado civil e sem rei. Era Deus que comandava, era Jesus, era o centro daquele povo. Então as pessoas não se existiam bêbado, drogado, mendigo, não tinha. A pessoa vivia uma vida simples, mas certamente eu tenho certeza que aquele povo vivia um povo feliz. E nós estamos estudando essas histórias aqui, que vocês sabem muito bem que o grande conflito aponta que um dia essas histórias podem se repetir. E nós precisamos estar preparados. Como assim? Conhecendo a história. Precisamos conhecer a história, né? Um grande erro dos colonos foi não permitir que todos votassem, mas apenas os membros da igreja. Isso acabou resultando em corrupção da igreja. Na corrupção da igreja. Havia necessidade. Deixa eu ver se eu deixei aqui um pedacinho. Lamentavelmente, a reforma morreu. Lamentavelmente, a reforma morreu. Eu passei demais aqui. Lamentavelmente, a reforma. Havia a necessidade de uma grande reforma dentro das igrejas protestantes, quanto dentro das igrejas católicas romanas nos tempos de Lutero. Os elementos que contribuíram para a degradação foram a substituição da palavra de Deus por teorias humanas e negligência do estudo das escrituras e apego a doutrinas sem fundamentos bíblicos, o orgulho, extravagância e o apego a tradições. Assim, se desgastaram os princípios pelos quais os reformadores tanto haviam sofrido, conforme eu falei no começo, assim, eles não só sofreram, mas muitos deram a própria vida. Muitos deram a própria vida, né? É muito incrível que isso aconteça. Quando a perseguição na Europa parecia interminável, parece que parou aqui, hein? Bate aí, Vanderlei, para mim. Quando a perseguição na Europa parecia interminável, Deus preparou a terra que ajudou a mulher, que é a sua igreja. Que é a sua igreja.
a encontrar a tão esperada liberdade civil e religiosa. Foi Deus que tinha preparado aquele tempo. Foi Deus que tinha preparado o tempo para se cumprir a profecia. E de acordo com a vontade de Deus, aconteceu. A profecia se cumpriu no tempo certo. A profecia se cumpriu no tempo certo. Eu estou lá na conclusão, né? Já viu, Bandeira? Passa aí para mim, conclusão. Essa liberdade, no entanto, também precisou ser conquistada no Novo Mundo, tendo em vista que os primeiros colonos ainda não estavam preparados para a liberdade plena. Eles precisavam, apesar que Deus ter libertado aquele povo, ter aberto o caminho para aquele povo sair dos países europeus, da grande perseguição, chegando na terra em que eles gostariam de liberdade, eles precisaram, dentro da igreja, conquistar novamente a liberdade, conforme o Roger William foi, ele foi perseguido. Ele foi perseguido. Por isso, perseguiam os que pensavam de forma diferente deles. Inclusive, perseguiram Roger William, que precisou fugir para não ser preso por sustentar que o conceito de que os direitos de consciência não devem ser violados, conforme o posteriormente foi incorporado por documentos no Congresso americano. Esse foi protocolado nos documentos dos países norte-americanos sobre a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade civil. Para que isso acontecesse, pessoas tiveram, como aquele homem lá, ele teve que colocar sua vida a risco. Colocou sua vida, colocou em risco a sua própria vida, né? Acho que passa mais um pouco aqui, deixa eu ver aqui onde eu estou. As colônias. Ilustração, né? Ilustração. As colônias desfrutaram de prosperidade e de paz durante algum tempo, mas permitiu que apenas os membros da igreja votassem e a igreja se corrompeu por abandonar o estudo das escrituras e se apegar às tradições humanas, traindo o legado formado, ou seja, o legado formado naquela promessa que eles fizeram lá no começo. E aqui nós temos uma ilustração de Jesus. Uma ilustração de Jesus, e Jesus diz assim, ó, em Marcos 7, do 6 ao 9 de Jesus, censurou os líderes religiosos por abandonarem os ensinos das Escrituras e se apegarem às próprias tradições. Ele os chamou de hipócritas, pois pretendiam ser aquilo que não eram. E afirmou, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Vejam que aqui Jesus, comentando com os fariseus, ele falou, vocês dão mais valor às suas tradições do que os mandamentos de Deus. Por que a gente gostamos sempre de criar, ou seja, alguma coisa além daquilo que Deus estabeleceu? Nós sempre buscamos, queridos, colocar algo além daquilo que Deus estabeleceu. Deus estabelece um caminho, nós queremos ir por outro. Deus diz assim, entra pelo caminho estreito, nós queremos ir pelo caminho largo. Mesmo porque, não sei, por algum motivo, as coisas do mundo chamam, convidam você para ir pelo caminho largo, e você diz, não, as coisas pelo caminho, aqui nesse caminho está muito mais maravilhoso, é muito mais fácil, é muito mais pessoas indo por aqui. Eu acredito que essas pessoas, porque são muitas que estão indo por aqui, eles vão acertar. Esse caminho que estão dizendo que é o caminho certo é um caminho estreito. E ele é um caminho estreito e está muito íngreme. E eu tenho que me segurar. Está muito difícil. Está muito difícil trilhar por esse caminho em que está estabelecido. Quem estabeleceu? Jesus disse é o caminho estreito e vocês têm que guiar. E você, nesse caminho estreito, você vê a luz apenas no fim do túnel. E o caminho largo vai sendo iluminado até mesmo por velas, mas são muitas as velas iluminadas. No fim do túnel você não vê luz. Não existe luz. Não existe esperança. É uma falsa esperança. Porque quando você está embriagado, conforme diz a Escritura Sagrada, você está embriagado com as doutrinas falsas de Babilônia,
você não consegue enxergar nada. Eu nunca vi um bêbado conseguir refletir no futuro dele. Ele só olha para trás e no presente. O que está acontecendo ali é só festa. E quando ele pensa que não, ele vai cair dentro do buraco e nesse buraco ninguém consegue tirar ele mais. Ele tem que se dar por conta antes. No entanto, queridos, eu digo mais para vocês. Eu estou finalizando a minha mensagem aqui, mesmo porque já deu a hora. Se você está trilhando um caminho fácil, você não está indo para o céu. Se sua vida está fácil, você não está indo para o céu. Mas se você está indo para o céu, você tem suas histórias para contar, de muitas das vezes rejeição, muitas das vezes opressão, muitas das vezes de sofrimento, porque quem falou foi Jesus. Nesse mundo tereis aflições. Mesmo que você seja um cristão rico, você sofre, porque você sofre ao ver o sofrimento dos seus irmãos, você sofre ao ver o sofrimento dos seus amigos, dos seus parentes, você vê o sofrimento do mundo, você enxerga além daquilo que está diante de você. Você chora com aqueles que choram. E você vê que o mundo, para onde o mundo está caminhando. Queridos meus, precisamos estudar. Olha só que deu. Amigos, precisamos se apegar às doutrinas e os estudos da palavra de Deus hoje. Hoje é o tempo de nós estabelecermos como que se diz assim, uma comunhão com Cristo. Nós andarmos de acordo com as doutrinas e os mandamentos de Deus. Não apenas dizer assim, olha, aonde o Senhor disser nós vamos, não, mas nós precisamos ir. E nós não precisamos ir além, nós precisamos fazer apenas o que Deus está pedindo para que nós façamos. Nós vemos que essas pessoas, homens religiosos que deram a vida, estabeleceram, lutaram pelos seus familiares, seus amigos, e muitas das vezes as suas igrejas, seu povo se definhou. Por quê? Abandonaram a palavra de Deus. Nós não podemos estudar a palavra de Deus e se achar que apenas eu estou preparado para ir para o céu, e se eu esquecer dos meus filhos, se eu esquecer da minha esposa, se eu esquecer dos meus parentes, pode ser que eu chegue lá no céu e Jesus fale assim, cadê os seus filhos? Onde está a sua esposa? Cadê os seus irmãos da igreja? Cadê aqueles mais despreparados, estavam menos preparados do que você? Você conseguiu estudar com eles? Você conseguiu orientá-los? Precisamos fincar os nossos pés no solo firme. Não apenas, eu estou falando, não podemos colocar os nossos pés na areia malvidiça, mas na rocha. Esse solo firme é o próprio Jesus. E você, ao colocar os seus pés na rocha firme, você vai ver que você tem uma lâmpada para iluminar seu caminho, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a lâmpada que pode iluminar teu caminho. E se você tiver uma lâmpada para iluminar o caminho, por mais que esteja escuro a caminhada, por mais que seja íngreme, por mais que a trilha seja apertada, você vai conseguir encontrar o caminho. E quando você chegar lá, você vai se deparar com a linda e maravilhosa cidade. Você vai se deparar com o paraíso de Deus. Você vai se deparar com a cidade santa que Jesus preparou para mim e para você. E lá nesse lugar, ali, você sabe que ali já não haverá mais tristeza, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Você pode desfrutar da eternidade ao lado de Jesus, onde não serão mais contados os dias nem os anos, pois não será necessário mais. Não será mais necessário desejosa, você tem 1000 anos ou 10.000 anos. Não, isso é proibido falar. Se eu tenho 1000, 10.000 ou 20.000 anos. Quando você tiver com 100.000 anos lá, você nem começou a eternidade ainda. Está apenas triscando. E é esse presente que Deus quer para você. Enquanto aos ímpios, Jesus quer que ele seja muito feliz nessa terra. Aproveite. Tome sua cerveja. Desfrute. Aproveite mesmo. Jesus quer que ele aproveite. Porque é apenas o que lhe resta essa vida. O que lhe resta é apenas alguns poucos anos. No entanto, você, meu querido, que você está aqui, você tem seguido o caminho de Deus.
tem trilhado a trilha que Jesus trilhou, por mais que você esteja sofrendo, a eternidade te aguarda. Que Deus te abençoe.